Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Essa é uma TPC integrada da Diretoria de Ensino de Taboão da Serra. Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta de análise de informação e estudos, que são os mapas mentais. Então, a gente vai fazer a formação sobre a construção dos mapas mentais e refletir sobre a dimensão interdisciplinar dos mesmos. Ok? Então, acompanhando. Então, hoje a nossa formação, vamos fazer os mapas mentais, vamos ter um quiz interativo, vamos falar sobre o currículo paulista nos 3 segmentos, vamos falar da transição das etapas, né? E vai ter uma sugestão de atividade mão na massa, depois o resumo e o encerramento. Lembrando que o público-alvo dessa formação são os professores da rede, tá? Foi disponibilizado pela Diretoria de Ensino de Taboão da Serra na semana B. Avançando. Então, os elaboradores da pauta dessa TPC que vocês estão assistindo agora foi o nosso coordenador de equipe curricular, o professor Natalício Rodrigues, e eu, professor André Ramos. Esse aqui é meu sinal de Libras, estou sempre às ordens. Eu sou professor especialista em currículos e eu estou no segmento de anos iniciais com foco na didática da matemática. Avançando. Então, para fazer uma formação sobre mapas mentais, ela foi feita toda em formato de mapas mentais. Então, nossos objetivos hoje, vocês vão perceber que todos os slides também estão nesse modelo. Vão ter cores, imagens, ligação das ideias principais com as ramificadas. Então, nosso objetivo é apresentar o conceito de mapa mental no contexto pedagógico e promover o desenvolvimento dessa temática nos processos de ensino e aprendizagem. Então, vamos começar já dinamizando essa coisa aqui, tá? Então, nós vamos iniciar respondendo essa atividade. Vocês vão ter 1 minutinho contado no relógio, tá? Pega o celular de vocês, abre a câmera, acessa esse quiz e vamos falar sobre as primeiras impressões. O que você conhece sobre mapa mental? Então, abre aí o seu celular, abra a câmera, né? Aponta aí para o QR Code. Se você estiver usando o celular agora, não tem problema, tá? Você pode pegar e fazer depois. Eu vou mostrar para vocês a tela que vai aparecer. Então, no meu celular, né, apareceu a leitura do código de barra. Eu vou abrir no navegador e vai aparecer esse quiz para responder. Vocês têm 1 minutinho, tá bem? O título dele é O Quanto Você Conhece sobre Mapas Mentais, tá bem? Quando acabar a música, encerrou o tempo e a gente continua. Então, vamos lá, mãos à obra. Maravilha, estou de volta. E aí, foi fácil responder as 7 questões? Vamos prosseguir então. Então, esse slide é um mapa mental representando toda a nossa apresentação. Então, nós vamos falar basicamente o que são mapas mentais, vamos falar como fazer, depois a relação com o currículo e tem atividade mão na massa no final, tá bem? Então, vamos lá. O mapa mental, ele se aproxima muito do que a gente chama de desenho instrucional universal. O que é isso? É uma forma simples de você responder as ideias principais centralizadas e ramificando as demais ideias, tá? Então, ele é um diagrama para gestão de informações. Vamos ver como que ele pode ser usado. Então, o que são os mapas mentais? Ele é um método de organizar visualmente informações e ideias. Ele foi apresentado pela primeira vez em 1974 na TV britânica BBC, pelo membro do Mensa, já falo que é o Mensa, psicólogo e escritor inglês, o Anthony Peter Buzan. Ele é conhecido como Tony Buzan. Ele nasceu em 42, faleceu em 2019, mas a fundação dele continua viva.
tá? Continua funcionando e é responsável pelos campeonatos de jogos mentais, que eles chamam, xadrez, memorização e leitura dinâmica. Então vamos saber mais um pouquinho. O que é o Mensa? Então, percebendo essa imagem, que é uma árvore, mas no formato de cérebro, o Mensa, ela é a maior e mais antiga sociedade de pessoas com alto QI do mundo. São aqueles 2% considerados gênios, tá? Acima de 140 de QI. Tá? Tem o site, se vocês quiserem saber mais, que é o tonybusan.com. E só uma curiosidade, né? Existem muitas pessoas famosas que fazem parte dessa sociedade. Tá? Aquela atriz Dina Davis faz parte e diversas outras celebridades, tá? Que tem um QI altíssimo. Eu achava que a Sharon Stone fazia parte, mas eu confirmei que ela não faz, não. Ela inventou isso aí. Agora vamos falar do Tony Buzan, tá? Ele é o campeão mundial de memorização e leitura dinâmica. E além de ser uma pessoa extremamente inteligente. Então ele criou esse conceito para ajudar as pessoas na memorização e retenção das informações de uma forma lúdica e prática. E vocês vão reparar que os mapas mentais que ele utiliza sempre tem em torno de 5 informações, que é baseado nos 5 sentidos. Bom, então vamos saber mais um pouquinho sobre os mapas mentais. Vamos aprender como é que eu faço ele. Vamos começar pela prática. Então vamos lá. Como fazer um mapa mental? Então vamos criar um mapa. Esse slide ele é muito importante, eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque tem duas informações aqui fundamentais, por isso que eu coloquei a prática primeiro. Os mapas mentais, eles são uma ótima maneira de você canalizar a sua criatividade, gerar ideias, conferir relações visuais e melhorar a memória. Estamos de acordo nisso? Só que tem uma coisa muito importante, tá? O mapa mental você não precisa necessariamente de um software. Você pode começar numa folha. Qual que é o ideal? Você pega a sulfite, deita ela nessa posição, começa pelo centro, que é a sua ideia principal. Então você pode fazer ela manualmente ou usar os softwares. Na parte dos softwares, eu quero que vocês prestem atenção, porque tem gente que não sabe dessa informação. O PowerPoint tem um template de mapa mental, que é esse que eu estou utilizando nesse instante. E você, sendo funcionário público, tendo um e-mail @educação, @professor, você tem direito a 5 licenças em até 5 máquinas, tá bem? Você pode usar no seu notebook, no seu desktop. É importante, esse software ajuda bastante. Quando você vai utilizar o Canva, que é um software de templates também, tem diversos templates, postagem em rede social, tá? Modelos de atividade para aluno, tá? Cartão de visita, o que vocês imaginarem, ele tem. Faz capa de YouTube, capa de Face, capa de Instagram. E o Canva, se você entrar também com seu e-mail institucional, você vai ter acesso aos recursos premium. Vale muito a pena. Outra forma de você fazer o mapa mental, você pode usar um programa online que se chama Mentimeter. Ele principalmente trabalha, né, nuvens de palavras, mas ele também tem o template de mapas mentais. Tem uma semana gratuito, então é um software pago, tá? Aí vai depender do seu uso. E tem um software gratuito, que é o Xmind, que ele foi utilizado nessa apresentação no próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Então tem um vídeo bem interessante que foi tirado do material da PEI, que mostra como fazer um mapa mental. Então a primeira coisa que ele fala é: você tem que ler o assunto, conhecer minimamente, e quando você tiver com uma certa intimidade, você começa a rascunhar seu mapa mental, começando pela ideia central, que não pode faltar, e indo para as periféricas, tá bem? Então vamos lá. Como que isso se relaciona com o currículo? Qual que é a relação, né? O que a gente está fazendo aqui? Então, olha só, primeiro vamos relembrar qual que é a diferença da BNCC e o currículo, tá? BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, é a referência obrigatória, mas ele não é o currículo, tá? A base, ela estabelece os objetivos que a gente espera alcançar. E o nosso currículo paulista, ele define o como você vai atingir os objetivos. Então, ele foi homologado pelo Conselho Nacional de Educação de 2017, em 20 de dezembro. Tá? E ele orienta tanto a escola particular quanto o ensino público e privado. Esse é o nosso currículo paulista. Foi feito em forma de mapa mental para explicar onde essa habilidade se encontra no currículo. Vamos lá? Ela tem relações implícitas e explícitas também. Então, quando você pega no ciclo 1 do ensino fundamental, na área de linguagens, língua portuguesa e geografia, está explícito nas habilidades aonde se encaixa o mapa mental. Se vocês derem uma olhadinha, está no campo de atuação práticas de estudo e pesquisa. Lembra que eu falei no comecinho, que é uma ferramenta de análise de informação e de estudo? Olha aqui. No currículo paulista, aparece língua portuguesa no segundo aninho, no quarto e no quinto.
Em geografia é bem interessante, ciências humanas, porque logo no primeiro e segundo aninho tem a habilidade específica falando de mapa mental, que é para a criança representar o trajeto que ela faz até a casa dela. Então envolve locomoção espacial, né, utilização de croquis. Na área de ciências da natureza, ela está implícita, tá? Está como procedimento de investigação. É onde o aluno tem que utilizar ferramentas e desenvolver as próprias, trabalhando com imagem, esquemas, diagramas, fluxogramas, mapas conceituais. O mapa conceitual eu vou falar um pouquinho. Ele é um pouco mais complexo que o mapa mental, porque enquanto o mapa mental trabalha palavras simples, né, imagens, cores, o mapa conceitual trabalha com textos, né, geralmente um pouco mais longos, para se trabalhar conceitos mais amplos. Tá? À medida que vai passando a TPC, eu vou falando mais um pouquinho. São coisas diferentes. Então, avançando. No currículo em ação de língua portuguesa, no caderno do professor do 6º ao 9º ano, você já se depara com um material híbrido, tá bem? Porque ele é chamado de mapa cognitivo de aprendizagem, e vocês vão perceber que o layout dele é muito parecido com o mapa mental. Então tem as ideias principais no centro, tá? É usado também bastante texto que envolve as habilidades. Então aí que eu falei que ele é híbrido, né? Porque isso é coisa do mapa conceitual. Então você juntou duas ferramentas e criou uma terceira, esse mapa cognitivo. Que mais? Vocês vão ver que tem uma legenda explicando, né, do que trata cada habilidade. Uma ação de leitura, a em vermelho, oralidade, tem a produção de texto e a área linguística e gramática, que é a principal. Tá? Esse material está disponível no Currículo Paulista, vai ter o link para vocês. Bem? Avançando aqui. No Fundo 2 também, no Currículo em Ação, aparece naquela que eu mostrei agora. No Aprender Sempre, vocês vão ver o seguinte: logo nas habilidades essenciais, tá? De forma implícita, fala assim: para criança inferir em textos multissemióticos. O que é isso? Aqueles textos que a gente usa no contexto do dia a dia, contexto social, tá? São aqueles que usam linguagem verbal e a visual, fotos, ilustrações, cores. E o mais interessante, que o Aprender Sempre, logo na atividade da sequência 3, aula 1. No final da habilidade tem o objetivo. É apresentado um mapa mental para falar como o cérebro funciona e associa informações. E a ideia qual que é? É que os estudantes conheçam formas de se expressar, considerando elementos visuais de textos, indo além da palavra escrita. Então, quando vocês olharem o slide, né, que o título da aula é Como Nós Pensamos, esse é um modelo de mapa mental. Então, no guia do professor, ó, 6º ano Aprender Sempre, está na página 23, sequência de atividades 3, aula 1. Então, toda atividade do Aprender Sempre tem o início, o desenvolvimento e a finalização. Né? Na conclusão, se faz o apanhado geral do conteúdo. E olha que interessante esse excerto que está aqui na tela de vocês. Faça a socialização da resposta dos estudantes, a fim de sistematizar o conceito que, assim como a internet, nosso cérebro trabalha fazendo associações entre ideias e imagens, relacionando umas com as outras para construir uma teia de pensamento. O mapa mental pode ser um instrumento muito válido para uso no cotidiano dos estudantes. Tá vendo? Como ferramenta. Vamos avançar agora para o próximo. Na próxima atividade, também é do Aprender Sempre, do 9º ano. Aparece explicitamente, olha aqui, ó. Então, esse Aprender Sempre foi tirado da atividade do caderno do aluno do 9º ano. É a aula número 8 da sequência de atividades 4. Então, assim, o aluno tem que produzir um artigo de opinião e, ao final, ele tem que preencher essa tabela, vendo os critérios, se ele fez ou não cumpriu os requisitos solicitados. E no finalzinho fala assim: para sistematizar os conceitos estudados até aqui, siga as orientações do professor para a construção de um mapa mental que represente seus aprendizados. Viram como é importante a orientação do professor nesse instante? Né? E você só vai saber orientar depois que você vivencia, para você aprender bem como se faz. Tá? Eu vou aprofundar mais um pouquinho no decorrer da TPC. Então vamos lá. Vale lembrar que o mapa mental é um recurso utilizado para organização de ideias, de modo que facilite a memorização. Para tanto, é preciso expandir palavras-chave relacionadas ao assunto
do centro para as laterais. Então, o mapa mental é só para memorização? Não, ele serve como uma âncora para você aprofundar seus estudos. Tanto que você não consegue fazer um mapa se você não tem conhecimento nenhum sobre o tema. Bem, então, é uma prática que você precisa ir treinando para desenvolver. A PEI fala sobre mapas mentais? Sim. Tem um campo muito rico que privilegia as técnicas de estudo, que se chama orientação de estudos, né? Que eu já trabalhei com isso também, que era muito gostoso, orientação de estudos e práticas experimentais. Então, olha só, no caderno do professor da PEI, tem parte específica falando sobre o mapa mental. Então, tem um vídeo do YouTube que ele é bem instrutivo, bem colorido, bem simples, sabe? Que tem o link aqui nesse material. Tem a reportagem da revista Nova Escola, falando que ele é uma ferramenta importante para ser usada para aprendizagem em todos os ciclos, tá? Com uma forma de sistematizar, e torna a aula mais dinâmica, mais lúdica, sabe? Então é importante você usar as cores, formas. E o mais interessante, a gente está falando sobre mapa mental, só que não existe um mapa mental padrão. Tem a única orientação principal que você não pode esquecer é a ideia central bem no meio e as periféricas em volta. Os traços, né, as ramificações, né, mais grossas no começo e vão afinando à medida que você vai desenvolvendo as ideias. Tá? Uma fala da nossa PEC, né, a Juliana, que agora é diretora da PEI, ela falava o seguinte, que a AOE, Orientação de Estudos, favorece um espaço privilegiado de técnicas de estudo. E uma das técnicas, né, além do estudo dirigido, né, da sala de aula invertida, entre gamificação, entre outras, é você trabalhar confecção de mapas mentais. Então, avançando aqui. Então, vamos lá. Como que o currículo paulista lida com essa questão da progressão das habilidades, né, nos anos iniciais, os fundamentais e o ensino médio? Então, os processos cognitivos, que identificar e reconhecer, eles predominam nos anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, e continuam do sexto ao nono. Porém, contudo, entretanto, o que acontece? Esses processos cognitivos, né, à medida que o estudante vai se desenvolvendo, tanto biologicamente quanto socialmente, emocionalmente, vão sendo mais exigidos, tá? Porque eles estão mais capazes, as habilidades são aprofundadas. Primeiro momento, identificar e reconhecer. E, logo em seguida, vocês vão ver que é pedido interpretação, análise e argumentação. A análise e argumentação são habilidades mais complexas e elas cabem ao ensino médio ser desenvolvidas. Todas se baseiam nisso. Essa informação foi tirada do currículo paulista, página 135. Avançando aqui. Então, como que se dá essa transição da etapa, né, do fundamental para o ensino médio? A base de construção do material do currículo do ensino médio foi feita, né, com base no currículo paulista de educação infantil e o do ensino fundamental, junto com o currículo oficial do Estado de São Paulo e a BNCC. Então, esse material foi estudado, foi todo sistematizado. A partir disso, foi feito um mapa conceitual e foi visto os pontos que tinham em comum. Então, esse excerto aqui foi tirado da página 135, das concepções pedagógicas. O que você vai ver aqui? Então, os estudos dos objetos de aprendizagem, o aumento da complexidade e progressão das habilidades. Após o estudo de tudo isso aqui, ó, do currículo paulista, Fundi 1 e 2, né? Currículo oficial, que foi criado o currículo paulista do ensino médio, com maior aprofundamento. Então, após esse estudo, foram criados mapas conceituais para ter o parâmetro, o ponto de partida da construção do currículo paulista. Tá? E essa apresentação está sendo feita em forma de mapa mental. Então, onde as habilidades se conectam, que é aquela que é comum a todas, é o que originou o ponto de partida para termos o currículo paulista da etapa do ensino médio. Vamos avançar aqui? Próximo passo, vamos falar um pouco da BNCC e da interdisciplinaridade. Então, olha só, os temas contemporâneos transversais, né, especificamente ciências naturais e tecnologias, aparecem no currículo paulista, que é essa imagem menorzinha transparente. Vocês vão ver que é o mesmo conceito, só que apresentado com estéticas diferentes. Então, do lado esquerdo está no currículo paulista, foi utilizado círculos e setas. Essa imagem que vocês estão vendo ampliada é da própria BNCC.
Então, você tem aqui utilizando retângulos e pirâmides. Então, quais são esses temas transversais contemporâneos? Meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia. Dentro desses temas tem as subdivisões de estudo. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre atividade mão na massa, tá ok? Que a melhor forma da gente aprender é fazendo. Então tá aqui a sugestão de atividade mão na massa para vocês. Atividade mão na massa. Elabore um mapa mental sobre essa aula e compartilhe. Você pode fazer o seu mapa mental na Sulfite, no PowerPoint, no Mentimeter ou no Xmind, né? Você tem que lembrar as 4 regrinhas básicas que eu vou mostrar para vocês e vou falar qual programa que eu usei para fazer esse aqui, ó, onde está esse template. Esse For Basic Rules no meio, essa é uma coisa que eu faço para me ajudar na memorização. Eu coloco alguns termos em inglês ou espanhol, coisas que fazem sentido para mim. Porque o mapa mental é uma ferramenta de estudo bastante individual. O seu mapa não tem que fazer sentido para outra pessoa, tá? O mapa não é universal. Então, cada um faz o estudo, o entendimento e representa da forma que faz sentido. Tá? Quais são as regrinhas básicas? São essas aqui. Primeiro, usar cores diferentes. Por quê? Estimula o cérebro, facilita a concentração e quebra a monotonia. Use letras grandes, tá? Porque estimula o canal assisitivo, facilita a leitura e letras pequenas são difíceis de ler, tá? Outra coisa, comece pelo centro, onde está a sua ideia principal. Isso aguça a sua familiaridade com o assunto, vai te dar um maior poder de fixação e você vai entender que o que está na periferia não é informação fundamental, tá? Você não pode perder o foco. E outra coisa, você usar imagens simples. Você não precisa ser um exímio desenhista, tá? Você pode usar ícones, coisas que tenham relação com o assunto ou formatos que te evoquem lembranças, tá? Então, vou dar o exemplo de como foi feito esse slide que vocês estão vendo aqui. Então, olha só. Os ícones utilizados foram feitos no PowerPoint. Esse template do mapa mental está nesse site que está o link aqui, ó, o xmind.works, que é o gratuito que eu falei. Essas imagens simples, né, os ícones, são todos do PowerPoint. Então, letras grandes, associei com o dinossauro, né? Começar pelo centro, usei o círculo. Desenho simples, o desenho da casinha. O texto que vocês estão vendo aqui no slide, ele foi feito no programa Notas Adesivas, que é um programa do Windows que poucas pessoas conhecem, tá? Se você digitar na sua barra pesquisar, coloca lá Notas Adesivas e vai aparecer tipo um post-it virtual. Ajuda bastante, né? Você não precisa ficar colando as coisas na sua tela. Então, olha só, tem essas dicas aqui. Um bom mapa mental contém poucas informações. Segundo, elabore quantos mapas mentais forem necessários, tá? Não tem um limite. As imagens e desenhos devem fazer sentido para você. Você tem que ter cuidado com o perfeccionismo, tá? Começa a fazer, tá? Você vai melhorando no processo. E você pode fazer à mão ou nos softwares. Beleza? Então, essa atividade mão na massa. E vou dar um exemplo para vocês de um mapa mental que veio no template do PowerPoint. Vamos lá? Então, nesse template aqui, é um exemplo de anotações de aula feita por um estudante. Você percebe que no centro, a aula fala sobre espaço. Do lado esquerdo, aqui, lado superior esquerdo, nessa diagonal, informações sobre o Sol. Então, fala a idade do Sol, que ele está ficando maior e mais quente. São informações básicas. Os planetas, isso é para ajudar a memorização. Vocês vão ver que eles foram colocados em proximidade, né, do Sol e tem todos os nomes aqui, né? Mercúrio, Vênus, Urano, Marte, Terra, Júpiter, Saturno, Netuno, mas não tem nenhuma anotação mais relevante. Agora, a observação que eu queria falar para vocês da parte de baixo, das diagonais. Astronautas notáveis. Essa parte eu fui obrigado a pesquisar, que eu não conhecia. O Buzz Aldrin eu conhecia, mas o Lovell eu nunca tinha ouvido falar. Então eu joguei na internet e apareceu. Jim Lovell, que é o James Arthur Lovell, ele está vivo ainda, tem 96 anos, participou de 4 missões no espaço, tá? A primeira em 62, ele participou da 2 Apolos e 2 viagens da Gemini. Tá? Ele não pisou na Lua, mas ele é um astronauta muito importante. E as estrelas notáveis, a partir das anotações do mapa mental desse estudante, me deu muita curiosidade e fui pesquisar. Canopus, né, que até coloquei aqui. Eu falei, nossa, que símbolo que eu vou usar para falar do diâmetro? Tem um símbolo matemático específico, né?
Então, olha só, Canopus, ela tem o diâmetro de 85 vezes o tamanho do nosso Sol e brilha 2.000 vezes mais que a nossa estrela. Então, assim, a partir dessas anotações, né, abriu o leque para outras pesquisas, outras formas de aprender, usando todos os sentidos. Vamos lá. Agora, nós vamos fazer o resumo dessa aula, tá ok? Em forma de mapa mental. Então, se vocês acessarem o site xmind.app, vai ter um resumo lá em forma de mapa mental. Então, se vocês me acompanharem, vocês vão ver aqui, ó, o conceito, quem criou, que foi o Tony Buzan, o que ele é, né? É um tipo de diagrama voltado para você ter as informações organizadas. Como fazer, tem a sugestão, referência na Wikipédia, tem umas dicas, né? Uma dica que eu mais gostei foi essa aqui, a ligação 7 mais 2, né? 9 informações torna muito complexo. 5 pode se tornar vago, né? Tem a ver com os nossos sentidos. E procurar o meio termo, em torno de 7. Do lado esquerdo, né? Quem pode usar? Qualquer pessoa pode usar, inclusive as crianças, tá? Não só profissionais. Você pode fazer lista de compras, lista de tarefas, tá? O que for necessário. O software tem as sugestões aqui, né? Dos softwares gratuitos, alguns pagos, software para celular, desktop, os outros que eu já informei. As vantagens, né? Que aí vocês vão trabalhar vivenciando. E vamos para o último passo aqui. O que vocês não podem esquecer é a nossa conclusão. Esse é o símbolo do neurônio, que é da empresa do Tony Buzan, que é usado até hoje. Tá? Estão vendo a conexão das sinapses? Então, não se preocupe em errar. O importante é o processo de fazer. Do lado esquerdo, vocês estão vendo a conexão de um neurônio, tá bem? Então, o maior mapa mental que a gente tem é muito similar do neurônio, que faz as conexões, né? E à direita, vocês estão vendo a capa do livro Use Your Head, do Tony Buzan, que é o documentário que ele apresentou em 74 na BBC e tem disponível no YouTube. Tem 2 horas mais ou menos, vale a pena dar uma conferida, tá bem? O livro eu ainda não li, mas pretendo em breve. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Foi bom estar aqui com vocês e vou me despedir deixando, né, as redes sociais da DE e não esqueçam do link da presença e avaliação. Vamos lá? Então, siga as redes sociais da Diretoria de Ensino, tá bom? Da Serra. Então, aqui, link do Facebook e Instagram. Não esqueça do formulário de avaliação, tá? Então, avalie essa aula, o que você achou, o que precisa melhorar, o que está legal para vocês, tá? É importante para a gente continuar melhorando as nossas TPCs. Então, faça uma avaliação. E não esqueça também de colocar o link da presença. Se não tiver a leitura do QR Code, clica no link que está aí nesse slide. Beleza? Então, vamos lá. Tem aqui as referências bibliográficas em ordem alfabética, para quem quiser consultar e se aprofundar. E agradecemos sua participação e encerramos a TPC de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom estar aqui com vocês. E beijo grande, boa semana. Até mais.